Essa semana é uma semana muito festiva para nós católicos, essa semana de agosto, dia 20, semana passada, tivemos a Assunção de Nossa Senhora, que é um dogma de fé inquestionável. Ah, Depois, agora nessa semana, dia 20, foi de São Bernardo de Claraval, e dia 21 São Pio Papa. Dia 22 temos a festa de Bem-aventurada Maria Virgem, Rainha Virgem. E 23, a Santa Rosa de Lima. A memória falha na hora do nome dela, que o nome dela é Isabel. Isabel das Flores, sabe? E muda para Rosa. Mas é porque ela era tão linda que a ama dela dá o nome de Rosa. Bem, mas vamos falar de São Pio X, Papa. Nasceu Joseph Melchior Sarto, de família muito pobre, muito humilde. Era o primogênito, então ajudava na lavoura, na agricultura, com os pais, por isso que ele é chamado Papa Agricultor. Ajudava os pais. Estudava a 7 quilômetros, era a escola dele, e para não gastar o único par de sapato que ele tinha, ele ia descalço, e chegando na escola é que ele calçava o sapato. Já tinha uma vocação, era muito religioso, já tinha essa vocação desde pequeno, e entra no seminário. Para ele entrar no seminário, a família vende o bem precioso que eles tinham, que era um colchão de grande valia, para pagar a ida dele para o seminário. Ele vai para o seminário, como ele é muito inteligente, ele consegue formar antes do tempo, que para ser padre, para o sacerdócio, tinha que ter 24 anos. Ele consegue formar um ano antes, com 23 anos. O reitor manda uma carta para o bispo ao Papa, pedindo para que o ordenasse. É ordenado padre, assume o cargo de vigário, fica nesse cargo por 9 anos, o 9 vai sempre acompanhar ele, depois ele vira pároco, fica por 9 anos. Como pároco, ele já começa a ver a dificuldade dos leigos sobre a doutrina, a falta de conhecimento sobre a doutrina da fé. Ele falava que é o seguinte: se nossos dias perdemos fiéis, não é devido ao avanço, o progresso da ciência, e sim a ignorância religiosa. Então eu tenho é um santo que eu também sou devoto justamente por causa disso. Eu participo desse pensamento dele, de que a doutrina tem que ser ensinada. A razão do conhecer, pela razão dá-se-me a fé, e não por um sentimento. Então, e ele tinha isso, que os leigos eram muito pouco instruídos. Então ele passou a ensinar a doutrina aos leigos, o catecismo, e o catecismo mais difícil. Esse catecismo nosso já é difícil, é um pouquinho complicado. Eu defendo um melhor estudo do catecismo, porque eu acho aqui no Brasil é feito o estudo do catecismo só para criança, só para jovem. E o catecismo ele é difícil de entender, não é para jovem. Nem os nossos catequistas estão preparados para entender o catecismo. Então eu defendo assim, eu acredito assim, que para ser catequista, o catequista deveria passar um período de estudo. Esse período de estudo, quem
lecionaria, seriam os seminaristas, né? Ensinaria o catecismo para eles, para que eles aí sim pudessem ensinar a doutrina católica. Voltando ao pontifício de Pio X, ele começa a ensinar o catecismo à noite para os leigos e defende um melhor estudo do catecismo para os clérigos, para o clero. Depois de 9 anos, ele passa a ser vigário clerical. Esse vigário seria quando a diocese tivesse vacante, ele seria um vice-bispo. Ele não teria autoridade do bispo, ele apenas ocuparia o lugar do bispo na ausência do bispo. Depois ele é ordenado bispo. Ele é ordenado bispo, se não me engano, de Veneza, patriarca de Veneza. Ele é ordenado depois patriarca e começa a ter um outro problema que é combater a hostilidade do Estado laico. Havia na época uma hostilidade muito grande na igreja, porque a Idade Média foi toda doutrinada católica. Doutrinada não, a Idade Média foi construída pela Igreja Católica. A Idade Média foi dizimada, e quem manteve a população foi a Igreja Católica. Então a Igreja Católica foi muito forte, muito na Idade Média, e começou a nascer esses pensamentos, digamos, iluministas, né, contra a Igreja, e aí é que eu falo a falta de doutrina, a falta de estudo, porque se a pessoa é bem instruída na doutrina católica. Eu ouvi falar de um cara, de um rapaz que os 3 filhos dele foi estudar na USP e voltou, não deixaram de ser católico. O que ele faria? O padre Contano falou assim, ele falou assim: você tem que catequizar seus filhos de novo. Por quê? Porque se você vai com a fé fraca, qualquer combate que ela sofre, você deixa de acreditar. E há muito ataque, há muito dessa, e vai passando. Porque o professor doutorado em não sei o que, em história, e diz que e tem as concepções dele lá, né, as questões dele, e começa a combater a igreja. Só que sem falar que nós temos doutores também que defendem a igreja. Nós temos prêmios Nobel que são católicos e defendem a fé. É a fé que o Papa Pio X defendia, que é a doutrina pelo conhecimento. A razão me dá a verdadeira pela razão eu tenho a verdadeira fé. E depois ele começa a combater. Depois quando é eleito Papa, quase uma disputa ali com o cardeal. Tinha um cardeal mais votado para ele não queria, nenhum dos postos que ele assume na igreja ele queria, porque ele desempenhava os que ele tinha muito bem, ele tinha um medo de assumir o próximo, mas ele desempenha e vai para a votação até com a passagem de volta, achando que não poderia ser eleito Papa, que ele não seria eleito Papa porque ele não falava francês. E essa questão do francês é justamente por causa disso, que a França combatia muito a Igreja Católica. A França tinha até tomado o patrimônio da Igreja Católica. A Igreja Católica poderia usar o seu patrimônio, as suas sedes, as suas casas, mas
pertencia ao Estado. Todo o patrimônio da igreja era do Estado. Então tinha que ter um papa que falasse francês para conseguir ter esse diálogo com a França. E ele não falava. E ele foi tranquilo achando que ele não queria ser papa, foi tranquilo achando que não ia ser. Mas o cardeal Rampolla, que era o mais cotado para ser papa, teve o seu voto, uma questão política, aí tinha na época um direito de veto, um resquício da interferência dos reis na igreja, o imperador da Áustria. E o cardeal que representava o imperador da Áustria vetou a eleição que elegeria o cardeal Rampolla. Então ele não poderia ser eleito papa. E o mais cotado depois era o Joseph Sarto. E até o Papa Leão XIII, no seu leito de morte ainda, isso foi eleito porque começou a sair esse comentário ali, dali, que do seu leito de morte, os poucos que acompanhavam ele falou que o próximo Papa tem que ser o Joseph Sarto. E foi eleito Papa e começa a combater um outro trabalho, além de trabalhar muito bem a doutrina para os leigos e para o clero, combater a hostilidade do Estado laico, ainda enfrenta um problema muito maior, que seria a heresia na igreja. Essas heresias sempre foram dentro da igreja, né? Os grandes hereges eram padres, bispos, cardeais, e começa a combater. E essas heresias voltam, só que mais romantizadas. E o Papa Pio X, assim como o Pio IX, que tinha o sínodo, o símbolo, ele assina primeiro a Lamentable, que foi elaborada pela o Santo Ofício, que hoje seria a doutrina da fé. Só que ainda continua as divergências, falando assim, não vou crer. Tinha até um livro de um padre combatendo. Os padres achavam que podia pregar o que quisesse a revelia, sem o magistério da igreja, não precisava obedecer o magistério da igreja. Então aí ele sofre ataque, vem questionar ele, tem uma pessoa que vai até ele e fala assim, Sua Santidade, se o senhor continuar assim, nós vamos perder a alma. Aí ele é duro, ele é muito manso, mas aí quando ele batia o martelo, ele era severo. E ele é duro e fala assim, não, esse negócio de pescar a alma é comigo, eu sou o sucessor de Pedro. Isso aí vocês não tem que... Eu que sei a alma que tem que ser salva e do jeito que tem que ser salva. E comenta com um dos seus assessores ali, que ele fala assim, agora é a hora de eu revertir-me da minha asperge, que é a capa, que é a clausura de Papa, e aí sim, como sucessor de Pedro, fazer valer a autoridade dele, a autoridade de Pedro, a autoridade de sucessor de Pedro. E ele emite um documento chamado Pensis Dominici Gregis, onde ele vai combater o modernismo, que é esse ataque dentro da Igreja Católica. Isso me lembra até essa festa que veremos, que é a de Rainha
Bem-aventurada Maria Virgem Rainha. Eu queria até ter uma imagem de Nossa Senhora das Graças também. Eu tenho uma de Fátima, mas eu quero eu quero obter uma de Nossa Senhora das Graças por causa disso, porque ela, como rainha da igreja sem pecado, ela não é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, mas ela, como rainha da igreja, o seu reinado se dá por Cristo. Ela sofre esses ataques, que essa mordida, esse ferimento no calcanhar, o que a igreja sofre, esse ferimento no calcanhar, o que Jesus fala que ia sofrer. Você será combatida, mas será atacada, mas nunca será, sua estrutura não será abalada, porque eu enviarei o Paráclito. E tá aí, o Paráclito iluminou um Papa grandioso, que foi o Papa Pio X. Então, São Pio X, Papa, rogai por nós.